Olá, boa tarde. Começando mais uma live de sexta-feira, meio-dia, com toda a equipe do Toque de Bola, com muita informação, com muitos bastidores. O Toque de Bola não para essa semana, com muita costura também. Tupinambás na primeira fase de mata-mata, né? Mas a segunda fase da Série D, joga domingo contra a Aparecidense, primeiro jogo em casa, jogo da volta lá em Goiás. Tem o Atlético que subiu, São João del Rei subindo para a primeira divisão do futebol mineiro. E na web rádio do Toque de Bola tem entrevista exclusiva com o Sidmar. Você viu que o Sidmar estava jogando no Oeste, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e acabou vindo aqui para perto de Juiz de Fora, para quem está em Juiz de Fora, para jogar no Atlético de São João del Rei. Pois é, aí você fala, poxa, mas como é que foi isso? Sair de uma Série B, né, o Sidmar jogando, para vir aqui, para encarar o campeonato difícil também, que tem sua importância, mas o que fez o Sidmar, né, tomar essa decisão? Tá tudo na web rádio do Toque de Bola. O que não falta é informação do Toque de Bola. Pode faltar é tempo para a gente conferir tanta informação como tem no Toque de Bola. O cara vai falar assim, vocês estão exagerando? Não, estamos exagerando não. Tem muita matéria que já está no ar, tem muita reportagem que está sendo feita, tem muita reportagem que já está divulgada, que não está comentada. Então, não tem outra receita que não seja acessar o portal, site toquedebola.esp.br. Entra no computador, entra no celular, tudo direitinho. Ah, eu não gosto muito de, sei lá, eu prefiro aplicativo. Temos também. Entra lá no Google Play, entra lá na Apple Store e digita Portal Toque de Bola. É muito rápido para baixar. A gente fala porque, né, qualquer coisa que a gente vai fazer na internet que demora um pouquinho, começa a perguntar muita coisa, a tendência é a gente deixar para lá, não é? No Toque de Bola, não. Eu te garanto que é rapidinho, porque eu já fiz também. A gente baixa outros aplicativos e o do Toque de Bola, pelos outros eu não posso falar, mas por nós eu posso falar. É rapidinho, não paga nada e você vai ter o aplicativo do Toque de Bola. Ah, eu gosto sim do Toque de Bola, mas eu gosto mais de vídeo. Vocês não têm vídeo, não? Temos também. Entra lá no YouTube, digita lá, Portal Toque de Bola. Você vai ter o canal com os vídeos todos feitos pelo Toque de Bola. Não vou prometer que tem todos não, porque é muito vídeo. Tem vídeo até que não sobe para o YouTube. Às vezes são vídeos curtos, né, de transmissões, coisa que é mais para registrar o momento, que até devia subir para o YouTube, mas às vezes não sobe. A gente vai encontrar esse tempo, vai encontrar essa maneira de facilitar o seu acesso a todo esse conteúdo. Então nós já falamos do site, que a gente chama de portal, porque é um portal de notícias. Já comentamos do aplicativo. Ah, o meu celular é esse, o meu celular é aquele. Não tem problema, né? Seja qual for o seu celular, vai ter como baixar o aplicativo do Toque de Bola. Aí tem o cara que fala, não gosto nem de aplicativo, nem de site, nem de vídeo. Poxa, não gosta de nenhum dos três? Mas se você tiver um Facebook, está lá também a página Portal de Notícias Toque de Bola. Eu gosto de Instagram, eu também gosto. Como é que chama lá? Como é que vocês chamam lá? Né? Porque o Instagram você tem às vezes que colocar um nome, tem que abreviar. Até durante a live tem hora que a pessoa manda, às vezes é alguém conhecido, mas está com um nome tão misturado ali no Instagram que você fica com medo. Às vezes não sabe se é homem ou se é mulher, né? Fica difícil da gente mandar um alô. Muitos a gente conhece, muitos a gente não conhece. Que mais? Já falei do site, já falei do canal no YouTube, já falei do aplicativo, já falei do Facebook, já falei do Instagram. Aí virou alguém falando, eu não gosto de nada, poxa, não gosta de nada. Tem o Twitter. Twitter também, você pode acessar os conteúdos do Toque de Bola pelo Twitter, porque por lá tem um link e lá você acessa. Essa semana, entre tantas coisas que tem no Toque de Bola, vou até abrir aqui para não correr o risco de esquecer. Se bem que se a gente falar tudo que tem, também não dá tempo de fazer a live. 1 hora não vai dar tempo de vocês falarem tudo. Ó, então vamos lá.
No toque de bola, a gente tinha feito, antes mesmo da votação do segundo turno, tinha encomendado 11 perguntas, né? A Roberta, junto com o Wallace, a gente também deu uns pitacos para os dois candidatos na época ao segundo turno, né? A Margarida, o Wilson. Perguntas do esporte local, de estrutura, do ginásio, do estádio, né? O que eles pensam para o esporte dentro do que a gente já discute toda hora no toque de bola, nas lives. E a gente encaminhou para as assessorias. A do Wilson não conseguiu responder a tempo, até a gente esticou o prazo um pouco mais, mas eles responderam que não tinha como enviar, e a gente publicou então as respostas que vieram da assessoria da Margarida Salomão, que acabaria sendo eleita. Então, se você entrar no toque de bola, tem essa informação, tem essa reportagem, 11 perguntas para a Margarida, tem as respostas de cada uma das perguntas. A gente tem feito também reportagens com alguns novos vereadores eleitos. Então, a gente já tem publicadas as entrevistas com o Maurício Delgado, que é muito conhecido, principalmente no futebol amador, é o sobrinho do ex-prefeito Tarcísio Delgado. A gente tem uma reportagem publicada com a Thalia, também outra vereadora eleita. E a gente tem outras reportagens com alguns vereadores eleitos em andamento para justamente perguntar a eles o que eles pensam para o esporte local, ou projeto de lei, ou acesso ao esporte, enfim, né? Vale a pena a gente perguntar, porque a gente sabe que há uma tendência ao longo do caminho de, né, nem por culpa do candidato eleito, às vezes não consegue efetivar ou concretizar aquilo que ele pensa. Então vale a pena perguntar agora, né? Está chegando lá, vai ser vereador, nesse caso pela primeira vez. Então, o que você, pelo esporte, pensa em fazer em relação ao esporte local? Está tudo ali nessa reportagem do toque de bola. Então, em relação à política, tentando voltar um pouquinho para o esporte, tem essa entrevista com a Margarida Salomão, que a gente já publicou antes da eleição, segundo turno. Tem essa entrevista com a Thalia, e tem essa entrevista com o Maurício Delgado. A gente está produzindo, hoje a gente fez o contato com a Laís, que é outra candidata nova, né? Outra vereadora eleita, e também é uma entrevista que será publicada, editada, tudo direitinho no Toque de Bola. Na rádio web do Toque de Bola tem duas informações novas, né? Que o Wallace Matos produziu durante a semana. A gente já postou ontem à noite, hoje a gente está divulgando os links. Uma matéria com o Sidmar Zagueiro, do Atlético, né, que a gente já comentou rapidamente, que subiu com o Atlético, foi segundo lugar, subiam 2, o Pouso Alegre já tinha subido com uma rodada de antecedência, então o Sidmar conta para o Wallace Matos, e o Sidmar, para a torcida do Tupi, é o capitão do acesso, né? Marcou gol, inclusive, no primeiro jogo aqui contra o Asa, quando o Tupi conseguiu acesso para a Série B. E agora subiu com o Atlético de São João del Rei. E ele vai ficar aqui, em São João del Rei? Para onde vai o Sidmar? É uma pergunta que o Wallace faz também. Não vou contar a resposta, senão você não vai acessar a web rádio do Toque de Bola. E a outra entrevista é com o treinador do Tupinambás, o Guiba. Qual a expectativa dele para o mata-mata da Série D? Né? Fala até de reforços, tem como ainda Tupinambás ter reforços para essa fase? E jogar em casa, porque o Tupinambás de repente ganha bonito lá fora, se impõe dentro do seu estilo de jogo, chega aqui em Juiz de Fora, passa aperto para ganhar, como foi com o Vila Nova, que não ganhou, empatou. Palmas de Tocantins foi 1-0, né? Atacou muito, mas passou um certo sufoco sim, porque o Palmas tinha perdido por todo mundo. Tem essa reportagem também no Toque de Bola. Agora, vamos ter espaço para todo mundo falar aqui também. Deixa eu mandar um abraço pro povo. Tassiana está aqui. O Kiko lá em Belo Horizonte. Cabeça inchada, Kiko? Não, cara, com isso. O Wallace Matos já está aqui. A Claudinha está aqui. Gedair, Eduardo Antunes. Tem cabuloso agora, é amanhã, hein, Eduardo? Não perca o Cruzeiro, não. A gente sabe que você está torcendo muito. Tenho certeza que o Cruzeiro, né? E aquele pênalti, hein, para o Cruzeiro? Hein? O Wagner Alves está aqui.
está ensinando o advogado Rafael a andar de bicicleta, Rafael com dificuldade, o Wagner está ensinando direitinho, o Helder Zimmermann, Papaulo Martins, grande Papaulo, grupo da Série D, antes de chamar a Roberta aqui, puxar ela para a conversa, o Alan Marcos participou pelo toque de bola da votação de uma eleição da Série D, considerando a primeira fase a chave do Tupinambás. A Bocha está informando que é outra reportagem do toque de bola, né? A Bocha da Casa de Itália dizendo que os jogadores Everaldo Medeiros e Francisco Farinelli já estão em São Paulo para a disputa do Bolim de Ouro Brasil. Reportagem da Roberta Oliveira, que já está no toque de bola. O Eduardo está dizendo que tem pênalti sem vergonha. Ô Eduardo, respeita, por favor, tem família de pênalti escutando o programa agora. Eu gostaria que você, né, tivesse um pouco mais de respeito com a família dos pênaltis que está escutando a gente nesse momento. Vamos puxar a Roberta Oliveira para cá? Emitir ao vivo com a Roberta Oliveira, porque coube a Roberta, como tem sido praticamente em todas as equipes que vieram a Juiz de Fora ou que Tupinambás foram visitar, módulo 2, série D, a Roberta ficou encarregada do raio-x. E aí, na Aparecidense, que é o adversário da agora, não tinha como, a gente falava Aparecidense e vinha massagista. Não tem uma postagem do toque de bola que cite a Aparecidense que não tenha também um comentário. Marca o massagista, hein? Cuidado com o massagista, hein? Mas não ficamos presos ao massagista. A Roberta vai explicar por quê. Porque a história do massagista todo mundo sabe, né? Fez aquela lambança, o Tupi felizmente depois ganhou no tribunal, mas a Aparecidense não é só o massagista, não é isso? Boa tarde, Roberta Oliveira. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. A Aparecidense é mais que massagista. E primeiro, né, para acalmar os corações aí de quem ficou traumatizado com o que aconteceu no dia 7 de setembro de 2013, o massagista daquela época não está mais no clube. O massagista agora é outro. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Sim, eu já sabia que ele não estava lá, mas não custa perguntar para ter certeza, né? Assim, não é mais o mesmo, não. Não, há vários anos ele não está mais conosco, foi o que me garantiram. E dessa vez eu imagino que o substituto saiba onde ele tem que ficar e, acima de tudo, qual é a função dele em campo, né? Não é ser goleiro reserva, ele não está inscrito para isso. A Aparecidense, que é a Associação Atlética Aparecidense, que é de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade da região metropolitana ali de Goiânia. Tem 35 anos o time. Comparado com os mais de 100 do Baeta, é um bebê. Mas é um time que está tentando se firmar, que foi criado em 1985 e que se profissionalizou mesmo, assim, engrenou a partir da década de 90. Início de 90, 92, se eu não me engano, exatamente. E aí, o que aconteceu? Ficou um tempo, aquele tempo inicial, indo e vindo, tentando se firmar. Aí ficava na segunda divisão, subia, caía, pedia licença em alguns anos para poder se estruturar, até que de uns 10 anos para cá, o time se firmou. E se firmou disputando a elite do Campeonato Goiano e conseguindo se inserir em competições nacionais. A primeira foi justamente a Série D, que ele conseguiu. Participou também de Copa do Brasil e participou de um torneio regional chamado Copa Verde, que reúne ali times do Centro-Oeste com os times do Espírito Santo. E acho que times do Norte também. Então, uma competição mais regional, igual tinha o antigo torneio Sul-Minas, Rio-São Paulo, aquela coisa assim, eles tinham esse também. Então, essa é a experiência da Aparecidense. E na série, e assim, tem esses hiatos de subidas e descidas no Goiano. O que eu achei curioso foi o mascote. Acho que desse ano, dos que eu vi, foi o mais curioso. O mascote da Aparecidense é um camaleão. Um camaleão azul. A foto do mascote é até bonitinho. O mascote é bonitinho, danado. Um camaleão azul é o mascote do Aparecidense. Eu conversei com a assessoria, eles não conseguiram me passar a tempo qual é a história de ser um camaleão, porque é curioso, né? O Mamoré, que a gente fez há pouco tempo também, o raio-x dele, para a disputa do módulo 2, tinha lá a história do sapo, né? Que é o mascote deles, porque o terreno onde o clube foi fundado era um brejo, tinha muitos sapos em torno do campo, virou sapo. Eu fiquei bem curiosa mesmo.
Vamos ver aí se o pessoal consegue depois me mandar a história de por que é um camaleão. O fato é que domingo a gente tem leão contra camaleão. O camaleão já esteve aqui em Juiz de Fora e aprontou um fuzuê que tornou ele nacionalmente conhecido, porque até aquela época ele tinha um destaque regional, né, lá em Goiás, ele era conhecido em Goiás, mas não tinha um nome nacional. Hoje em dia, quando você fala em Aparecidense, você lembra do massagista e de dois, digamos, camaleões que eles fizeram times mais famosos de estrela engolirem, que foi o caso do Sport e do Botafogo, que foram eliminados pelo Brasiliense na Copa do Brasil. Então o camaleão também sabe aprontar os sustos dele. E na Série D desse ano, ele ficou em primeiro lugar no grupo 5, mas em primeiro lugar empatado com o Goiânia, no número de pontos. Onde foi o desempate? Saldo de gols. Então ele fez mais gols que o Goiânia, ele ficou em primeiro, ele pega o Baeta com a vantagem de decidir o jogo na casa dele no outro domingo, lá no estádio Aníbal, no estádio deles lá, que é o Aníbal. Gente, Aníbal, cadê o nome do estádio? É aquele momento em que a gente consulta a cola e a cola, obviamente, sai do lugar que a gente deixou ela. Eu vou. É tanta informação. Estádio Aníbal Batista de Toledo. Isso, Aníbal Batista de Toledo, apareceu. É verdade. É legal também, Roberta, que além dessa situação da trajetória, né, do retrospecto, mascote, essa situação que a gente gosta de colocar para que todos conheçam melhor, embora em alguns casos a gente já tenha feito até reportagens sobre algumas equipes em outras situações, mas sempre interessante a gente voltar. Mas vale a pena a gente destacar que além desse trabalho que você faz da pesquisa, do retrospecto, né, de títulos, e essa questão do massagista que não tem como não associar durante sei lá quanto tempo, tem a parte atual, né, e você fez junto com o Eduardo Antunes na parte das artes, o mesmo trabalho que você fez junto com o Wallace para, com gráficos, com números, mostrar o desempenho atual da Aparecidense, né? E o que chamou sua atenção aí nesse levantamento? Só um parêntese, porque antes disso que eu tinha falado dos camaleões engolidos por times mais conhecidos, ele também aprontou uma com a Ponte Preta. E aí tem uma curiosidade, foi a segunda vez na história da Aparecidense que ela teve um jogo anulado. A primeira, né, foi o jogo com o Tupi por conta da interferência do massagista no resultado. A segunda foi na Copa do Brasil do ano passado contra a Ponte Preta. A Aparecidense venceu o jogo. Só que houve uma alegação de erro de direito, que o juiz anulou um gol da Ponte Preta por interferência externa. Resultado, o STJD virou e falou assim, ok, joguem de novo. Jogaram de novo. A Aparecidense ganhou de novo. Aí, lá na nossa matéria, quem quiser ver, é claro que o Twitter da Aparecidense não ia deixar passar isso assim, ó, boa, e colocou lá uma artezinha mandando um recado pro pessoal da Ponte Preta, aqueles recados bem de zoeira do futebol brasileiro. Então, quem quiser ver qual foi o recado que a Aparecidense mandou para a Ponte Preta depois de ser obrigada a jogar 2 vezes e ganhar as 2, na nossa matéria tem. E até agora, na Série D, respondendo sua pergunta, o time terminou em primeiro no grupo, A5, com 28 pontos. Foram 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A curiosidade é que ele tem exatamente a mesma campanha dentro e fora de casa. Então, quer dizer, ele é um adversário equilibrado. Ele bota medo onde ele joga, no campo dele, quando ele é visitante. Então, ele é um time igual a gente fez contra o Baeta e o Bahia de Feira, que o Bahia era um bom mandante, que o Baeta era um bom visitante. Então, havia esse equilíbrio. Tinha a mesma campanha, né? Era a mesma campanha. E iam decidir a vaga lá no campo do adversário do Pinambás, que jogava pelo empate, e era um tiroteio de campanha justamente no dia que ia se definir quem vai e quem fica. Exato. E aí a gente entra a disputa direta entre o bom visitante e o bom mandante, deu o visitante. Agora a gente tem um time que ele consegue ser idêntico nas 2 campanhas. Ele é bom como visitante e ele é bom como mandante. Ou seja, o Baeta tem que estar preparado, porque é um adversário que está em um estágio de equilíbrio de saber usar bem o jogo. E ele começou, foi uma coisa meio engraçada, assim, o primeiro turno dele, se você olhar o gráfico, a gente até colocou lá o gráfico, você pensa assim, nossa, esse time não vai a lugar nenhum.
Ele começou em sétimo, aí foi para o quarto, aí caiu para o sétimo, aí foi para o sexto, para o terceiro, para o segundo. Quando acabou o primeiro turno, ele era o primeiro. E aí o gráfico dele deixou de ser assim e virou uma reta. Ele não saiu mais do primeiro lugar. Ou seja, ele se, né, demorou para estruturar. Quando engrenou, foi em frente. E agora você falou em recadinho mal criado em rede social, né? Que tem clubes que acabam sendo infelizes, né? Tem várias situações, mas para não estender muita conversa... Tem uns que são engraçados e tem uns que passam do limite. Aquela brincadeira, vai falar, porque o estagiário... Tá enchendo o saco desse negócio de estagiário também, né? Cá entre nós, errou, tá errado, fica falando de estagiário toda hora, fica chamando, né, o cara que acompanha a rede do clube de idiota, né? Porque não é possível que o estagiário não foi efetivado até hoje. Mas, enfim, o Palmeiras tirou uma casquinha grande agora no meio de semana do Independente Del Valle, porque o Palmeiras quis contratar, né, o Miguel Ângelo lá, o treinador. O clube e o Palmeiras, pelo menos nos bastidores, considerava certo, ele não veio. E aí, quando ele acertou a permanência lá, eles postaram comemorando. E agora o Palmeiras encerra. Futebol é assim, né? Encerra a primeira fase nadando de braçada. E aí o Palmeiras foi lá e, tipo assim, tchauzinho para vocês, fiquem com o seu treinador, porque o nosso Abelão aqui está deslanchando. E para terminar esse parênteses que a gente abre e custa fechar, o estagiário lá do Fluminense, quando o Fluminense ganhou do Internacional, foi colocar uma brincadeira com o Abel Braga. Justo com o Abel, que é formado como jogador no Fluminense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, e a grande maioria da torcida de um clube com essa trajetória tem, acima de tudo, respeito por esse cara, né? Que ele não está bem, não se discute, mas a última coisa que um estagiário, que não é estagiário, podia fazer nessa hora é mexer com alguém que em todas as manifestações públicas se declarou agradecido ao clube, né? Em nenhum momento, mesmo quando ele foi demitido, chutou o pau da barraca. Então, né, esse parênteses aí, que a Roberta citou de rede social, tem que se tomar muito cuidado, sim, né? Depois apaga a postagem, não adianta apagar a postagem. Já printaram um segundo. O print é eterno. 1000 prints, né? Não adianta pagar porque o print é eterno. E é o que a gente falou, tem um limite entre a brincadeira, a zoeira e a falta de educação. Então tem que saber exatamente se posicionar para não falar uma bobagem muito grande ou mesmo cometer um crime. Porque às vezes a zoeira está disfarçando um crime e hoje em dia é possível punir por esse tipo de comportamento. Então, todo bom senso bom senso e canja de galinha nunca são demais, né? Sempre fazem bem, então é melhor ter. Embora hoje em dia tá um produto meio em falta aí, a gente está vendo, né? Então, aquele instantezinho, não faz isso não, mas o cara... Né? Igual aqueles memes que tem da vozinha, né? Do anjinho e do diabinho. Aí o diabinho fica, vai ser legal, eu faz isso não. Aí quando você vê, já fez e você fica, por que eu fiz? Aí, né? Melhor não, gente. Na dúvida, não. É sempre assim, na dúvida, não faça. E aí, a Aparecidense terminou, como eu disse, empatado em pontos com Goiânia, mas levou vantagem nos números de gols marcados. Até agora, levou 40 cartões amarelos e 3 vermelhos na primeira fase. Como eu disse, também já fez essa campanha de recuperação e agora, nessa semana, anunciou a contratação de um zagueiro, do Felipe Marcelino. Eu fui checar, ele já está inscrito no BID, ele foi inscrito no BID no dia 30, então ele já estaria liberado para jogo. Esse zagueiro estava no Navegantes, em Santa Catarina, e já tem experiência no Gama, Volta Redonda e no Corinthians Sub-20. Então, ainda anunciou reforço aí já para essa próxima etapa. E na conversa que eu tive com a assessoria do clube, né, nas perguntas que eu mandei para tirar as dúvidas, eles falaram que a meta é óbvia, né? É a meta de todo mundo que entrou na Série D, conquistar o acesso para a Série C. E é um clube muito organizado, ao contrário de outros que a gente vê por aí, né? Parênteses. Oi, Botafogo, tudo bem, seu lindo? Fechei parênteses. E aí, eles jogaram pela última vez nesse ano, assim, quando estava indo tudo muito bem, até aquela confusão que se instalou. O último jogo foi dia 15 de março, quando acabou a primeira fase do Campeonato Goiano.
Aí de 15 de março até agosto o clube ficou parado. Em agosto retomou o treinamento já focando na Série D. O Campeonato Goiano está suspenso, deve ser retomado, pelo menos as últimas informações de lá, que seria retomado aí na fase das quartas de final em 2021. A Aparecidense se classificou no 8º lugar, então pegaria o primeiro, que é o Atlético Goianiense do cruzamento. Mas aí agora a gente tem que aguardar novidades sobre isso. E outra coisa, né? Eu perguntei, é claro, né? Não tem como, a gente falou. O clube fez uma excelente campanha, é o primeiro, vai cruzar, não sei o quê, mas a gente sempre votar, porque a Aparecidense vai vir em Juiz de Fora, o resto da existência dela vai todo mundo lembrar do massagista. Porque foi um caso absolutamente inusitado, daquelas coisas que a gente ouvia falar de folclore, talvez na curva lá do Lacê, quando tinha o campo, talvez, né, fosse possível acontecer. A gente nunca pensa que isso vai acontecer no futebol profissional. Mas o fato é que aconteceu, tem narração, tem áudio, tem imagem, tem foto, tem tudo do que aconteceu aquele dia surreal aqui em Juiz de Fora. Por coincidência, ninguém pode atribuir isso à minha presença no gramado, porque eu não estava nesse jogo. Era para eu ir, eu estava escalada para o jogo, só que eu tinha um outro compromisso que eu já tinha assumido, então eu tive que trocar de plantão. Eu fui para o meu outro compromisso, que era a Bienal do Rio de Janeiro. Fiquei lá toda feliz, sabe, no Rio Centro, passeando, pegando livros e mais livros e mais livros. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, eu vou ver o resultado do jogo do Tupi. Eu comecei a ler, eu tô assim, peraí, eu entrei num episódio do Além da Imaginação. O que é que tá acontecendo aqui, gente? É só eu não ir no jogo que acontece um caos desse. O massagista, o Romildo Fonseca da Silva, invadiu o campo, agiu como goleiro reserva, evitou que o Tupi fizesse o gol, que seria o da vitória e que seria o da classificação, porque o empate classificava a Aparecidense. Só relembrando aí quem perdeu essa história, quem não prestou atenção na época, quem não ligava para futebol, quem não conhecia. O negócio foi parar no STJD, e o STJD, obviamente, anulou o jogo, porque não pode interferência externa, não podia, assim, não tinha como justificar aquilo em canto nenhum, entendeu? Nem assim não tinha regulamento que justificasse o que aconteceu. A Aparecidense foi eliminada do campeonato e o Tupi seguiu em. E teve, no toque de bola, teve jogo, teve transmissão do julgamento, teve repercussão com os auditores. O caso, mas foi assim. Foi parar longe o negócio. Começou no Brasil, foi parar até na Armênia. Até na Armênia o pessoal lance de tão surreal que foi. E aí, é claro, a gente perguntou. Já se passaram 7 anos. Agora, como que o clube avalia esse episódio da história dele? E aí, quem quiser saber qual foi a avaliação do clube, tá lá na nossa matéria. Eles mandaram um posicionamento falando sobre, olha, agora a gente cabeça mais a gente vê o que foi que a gente fez. O que ele fez em nome do clube? A gente fala a gente porque foi o ato do massagista, mas o massagista era do clube e representa o clube. Então, a expectativa é de um jogo difícil, que a Aparecidense também falou isso, viu a campanha do Baeta, viu a recuperação. Então, eles esperam um jogo difícil, 2 partidas difíceis, mas estão confiantes no trabalho deles que vão conseguir avançar. Então, esse foi aí o resumo do papo que eu mantive, do contato e da pesquisa com o pessoal da Aparecidense, para saber o que vão ter no domingo aqui. Eles vão sair, a Aparecidense embarca hoje à tarde, hoje, mais tardezinha, lá de Aparecida de Goiânia para Juiz de Fora, já que o jogo é domingo, né? E eles não vão ter pau por suspensão e para o jogo. E aí ainda não tem informações a respeito da possível desfalque do Covid, porque ainda não tinha saído quando eu conversei com eles, e hoje ainda não chegou a atualização, o caso, né, se tem alguém contaminado. Sendo que esse ano o clube perdeu o diretor de futebol, Cocá, que foi apontado como o profissional que contribuiu para a estabilização da Aparecidense como um dos grandes clubes de Goiás, né, só disputando a elite, sempre se classificando para uma competição nacional. Diz que o trabalho dele foi esse pilar que fez a Aparecidense dar esse passo. Ele morreu aos 57 anos por complicações da Covid. Então, assim, a gente fica falando, né, da doença, de que está por aí e que como que ela afeta o clube brasileiro. E eles têm lá nas redes sociais dele lá a mensagem, né, de agradecimento, de despedida e de solidariedade aos familiares e amigos. E foi recente, foi em outubro que ele faleceu. Ele ficou internado um mês. Então,
É uma dor que está presente, é um cuidado constante. Esse é o time que vem para Juiz de Fora para enfrentar o Baeta na segunda fase, nesse mata-mata da Série D, Ivan. É verdade, Roberto. E a gente, quando, né, nessa trajetória do toque de bola, de 8 para 9 anos, né, que a gente começou meio que experimental e depois foi se consolidando, foi um dos momentos em que o toque de bola, entre muitos, graças a Deus, teve uma repercussão muito grande quando a gente transmitiu com o repórter no Rio de Janeiro, com o suporte aqui em Juiz de Fora, com a produção da Mônica Valentim, com o advogado Manuel Denezini como convidado, e o Igor Rodrigues, que agora está até lá no Sport TV, né, está apresentando um novo programa lá. Ele era o repórter do Toque de Bola na cobertura desse julgamento. E a gente foi direto, desde o final da tarde até a madrugada, com o nosso Herbert Brito na parte técnica e colocando as pessoas também repercutindo pelo telefone. Então, foi um dos grandes momentos, entre alguns, felizmente, do Toque de Bola, foi a cobertura desse julgamento. E nessa lembrança que a gente foi fazendo, a Roberta, o Wallace, também daqui a pouco tem história para contar do massagista. É claro, o Wallace estava também nesse jogo, a gente estava atrás do gol, né, onde ele pula ali atrás da placa de publicidade. Felizmente ele não cai, porque provavelmente o Tupi faria algum tipo de agressão, perderia a razão. Como ele não foi agredido, o Tupi manteve a razão, felizmente, até o julgamento. Mas, né, é uma lembrança que a gente tem dessa transmissão do julgamento, quando a gente foi acompanhando passo a passo, e a gente só ia comentar que teve uma discussão também durante a nossa transmissão, além, é claro, primeiro, tentar entender o que estava acontecendo, quem era aquele cara que estava ali, embaixo da trave, mas teve uma discussão também, no momento, de que a bola teria entrado. Foi outra reclamação do Tupi no momento, embora pelas imagens não tenha entrado. Tem até o depoimento do Léo, né? O Léo Costa, repórter fotográfico da Tribuna de Minas, e ele comenta isso também, até numa reportagem posterior que a turma do GE fez aqui em Juiz de Fora, quando houve o aniversário de 5 anos. Então, o Léo comenta isso, que ele fez vários registros, e que também teve isso, né? Quando eu penso em também teve isso, teve essa discussão inicial, porque apesar da invasão da lambança do massagista, né, que foi uma coisa reprovável em todos os sentidos, não é porque foi o Tupi, mas porque é uma coisa horrível de ser feita, e muita gente na época disse, foi horrível, mas infelizmente, né, não tem como reverter isso, e é o atual presidente do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, que foi convidado pelo Tupi, e houve nesse momento também, Roberto, uma situação que muitos se lembram e muitos cobram. O Tupi se mobilizou, né, fez chegar algumas autoridades, algumas pessoas representativas de Juiz de Fora que não moravam na cidade. Houve um movimento e quando chegou o dia do julgamento, já havia mais ou menos um terreno preparado e é claro que isso influenciou os auditores. Então, né, o Wallace tem detalhes também desse meandro judicial, o que foi que o Mário Bittencourt conseguiu fazer em relação a artigos, porque se dependesse do artigo ao pé da letra, que muita gente comentou antes do julgamento, não tem jeito. Foi sacanagem, né? Foi injustiça, mas não vai dar para o Tupi, não. E a gente viu que depois deu para o Tupi. Deixa eu pedir para você dar uma passadinha rápida, Roberto, em outras reportagens que você trabalhou antes de passar aí para o Wallace Matos, só dar um toquezinho. Antes de passar, eu lembro desse movimento, dessa mobilização, que inclusive foi parar na Superliga de Vôlei, porque o Juiz de Fora, ele entrou com uma faixa falava que apoiava o Tupi pelo que tinha acontecido no campo. E a torcida do Tupi foi torcer para o Juiz de Fora depois em agradecimento. Então, assim, mobilizou a cidade, né? Eu gostaria de ver essa mobilização por um bom motivo, né? Todo mundo se apoiando para o esporte crescer. Mas que bom que ela houve em um momento complicado desse, porque a gente sabe, né? A regra é clara, mas existem as entrelinhas. A sorte foi que o Tupi conseguiu, a sorte e o mérito também, né? Conseguiu mostrar que, nesse caso, as entrelinhas não valiam a pena. O que aconteceu foi totalmente errado, não tinha como deixar passar. E agora vamos ver as próximas, né? É verdade. Nessa semana também, Roberta, você fez a reportagem com a turma da Bocha, né? Dá só uma pincelada rapidinho, dá uns spoiler aí para convidar a turma para acompanhar o nosso portal e nossas redes sociais. Então, tá começando hoje
o Bolim de Ouro Brasil. É um torneio que está sendo realizado em São Paulo e que classifica o vencedor para disputar o Mundial, que é na Itália, que geralmente era disputado em janeiro, mas ainda está sem data por conta, né, da pandemia. E nós temos dois, assim, de Juiz de Fora tem 2 representantes da Casa de Itália, o Everaldo e o Chico, mas tem outros representantes mineiros também, do pessoal de São João del Rei, de Belo Horizonte, que vão lá disputar. É um torneio que traz essa referência de um torneio italiano, do Bolim de Ouro. As equipes estão lá em várias sedes em São Paulo, tudo com cuidado e protocolo. Eu conversei com o organizador, ele explicou isso, nós implantamos um protocolo sanitário muito forte, porque, obviamente, a gente quer que o esporte continue, quer continuar com as competições e tem que garantir a segurança de todo mundo que está participando. Não vai ter torcida na cancha, quem quiser vai ter que acompanhar por rede social, ver lá como que acompanha, porque não vai poder ter torcida. Mas as expectativas são boas, tanto o Chico quanto o Everaldo estão estreando na competição, mas estão bem otimistas, representando aí a bocha da Casa de Itália. E tem uma curiosidade que hoje eles têm um evento que é noturno. A quadra é iluminada com aquelas luzes de neon, fica parecendo uma festa. Eu vi imagens do torneio no ano passado, é o torneio início, mesmo para mostrar, porque as pessoas ainda têm, mas bocha, parece chato, não, é coisa de gente mais velha. Pode ser igualmente desafiadora e divertida para qualquer idade. E aí eles fizeram esse formato do torneio início para chamar a atenção, e a competição é no fim de semana, e semana que vem a gente traz a repercussão do resultado aí do Chico e do Everaldo. O pessoal da bocha tá mandando um abraço aí. Grande abraço para vocês também. Valeu então, Roberta. Obrigado, e vamos ver amanhã o que ocorrerá a partir de 17 horas no estádio Newton Santos, Roberta. Levaram um padre, né? Já me ouviram semana passada e providenciaram um padre para benzer aquele time. Eu acho que, além do padre, tinha que levar líderes religiosos de outras denominações, porque a situação ali é uma intervenção drástica, entendeu? Não dá para rezar só para, falando como torcedor e como jornalista, não dá para rezar só para Santo Expedito. Tem que ser Santo Expedito, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Desatadora de Nós, Maria, passar na frente, tudo que tem direito, para ver se algum deles consegue pôr juízo nas mentes que decidem o Botafogo, e vão ver o que vai acontecer amanhã. Porque a semana já está sendo chata para os dois lados que estão envolvidos nesse clássico, né? Um com os problemas dele e o outro com os problemas que arrumou após um ano fenomenal, e de repente viu esse ano fenomenal tá virando fumaça, né? O ano já passou, já acabou, e esse ano o Flamengo realmente enfrentou o que não esperava. Mas quem não passou por isso em 2020, né? Quando começou o ano, quando virou, a gente cheio de planos, aí vem 2020 e falou, espera, a gente aí agora se virando do jeito que tá, né? Então é isso. Agora vamos ouvir aí a história do Wallace, que estava em loco no dia do massagista que interferiu no jogo e mudou a história de uma partida e correu o mundo. Tchauzinho. Obrigado, Roberta. Roberto Oliveira, nessa primeira parte da live. Um abraço para o Bruno Guedes, botafoguense. Bruno está sempre acompanhando a gente na CBN, a Amélia, o Renan está aqui, o Sidney, a Vanessa, a revista Série Z, Natan, Marinho Leri, lá no Rio de Janeiro, o filho do nosso Mário Helênio, Bernardo Andrade, falou em botafoguense, olha o Bernardo aí, Arthur, goleiro do Tupinambás, a Gisele, a Maria Tereza Martins, o Tatá, cuidado com o Aurélio aí, Tatá, Eduardo Lemos, todo mundo acompanhando aí. A professor Anderson, recuperadíssimo professor Anderson, um abraço, sempre acompanhando também o trabalho do Toque de Bola. Live de quarta-feira do Toque de Bola foi com Zé Luiz, que é o auxiliar técnico do Tupinambás, né? Ele já foi goleiro, já foi treinador do Tupi, foi muito bacana a live com o Zé Luiz, foi goleiro no Botafogo, tá tudo lá, e esse vídeo já tá no Instagram como post, né, como postagem depois que acaba a live, e a gente sobe ele também para o YouTube do Toque de Bola. Então essa entrevista com o Zé Luiz já está lá, né? O Anderson que está aqui mandando um abraço para a gente que agradece essa atenção dele conosco, e a gente segue por aqui na live. A próxima live, deixa eu puxar o Wallace Matos para cá.
A próxima live de quarta-feira vai ser também com um goleiro. Já foi goleiro, hoje é o administrador do estádio municipal, o Cláudio Rogel, o senhor Wallace Matos, é o nosso próximo entrevistado de quarta-feira. Ele mandou umas fotos para mim, bacanas, lá nas categorias de base do Flamengo. Acho que vai valer a pena também. O Cláudio, o Zé Luiz teve uma assessoria para fazer a live. A gente está fazendo muita gente estrear nessas lives aí, hein, Wallace? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, Ivan, boa tarde a quem está ligado nas redes sociais do Toque de Bola. O Cláudio é tão bom no gol quanto de administração, de escola e de história. Ele joga nas 11. E é corneteiro de goleiro de Fluminense, hein? Já entreguei logo. Isso é intriga da oposição. O pessoal fala aí que ele fala muito, que é corneta, que é sempre o melhor é o que está de fora para ele, mas não é verdade isso não. O Cláudio é um cara muito justo, muito avalizado, né? Tem lastro para poder fazer essa avaliação, então não vou falar que ele é corneteiro não, mas que desculpa. Ele defende o Odair e fica criticando os goleiros. Se bem que a torcida tricolor está com uma expectativa porque o goleiro reserva que atuou contra o Bragantino, Marcos Felipe, dizem as boas e más línguas que assistem ao treino que ele será titular agora, o Marcos Felipe, saindo o Muriel, que espalma para frente e mata a gente. E também o lateral direito, segundo dizem, será o Calegari e não mais o Julião. E o pessoal corneta muito. Ainda bem que a gente não é assim, né, Wallace? Esse Julião deve ter padrinho muito forte. Isso está no Fluminense, tem 10 anos. E aqueles laterais que foram para a Inglaterra são de seleção. O Fluminense renovou com o Julião. Mas a gente sabe que não existe padrinho em futebol, em clube. Não tem essa história. Deixa eu aproveitar logo a sua presença, Wallace, para perguntar do seu testemunho no fatídico jogo do massagista. Não tem como não falar, infelizmente. A gente contou a história, a trajetória da Aparecidense, isolou o massagista, porque eles não podem pagar por isso o resto da vida. Mas, por outro lado, a cada momento que se fala Aparecidense, se colocar no trend top lá, vai aparecer. E o massagista? E o massagista? E o massagista, Wallace? É isso mesmo, Ivan. Eu estava no estádio e eu vou dar um depoimento aqui que eu nunca dei ele oficialmente. Então, entra no Toque de Bola, pelo menos é a primeira vez que eu conto essa história ao vivo. Quem me conhece já escutou essa história várias vezes, porque é um dia marcante na minha vida. Eu não estava trabalhando no jogo. Quem estava fazendo a matéria desse jogo para a Tribuna de Minas, na época, era o plantonista que era o Renatinho, o Renato Salles, né, repórter de política, que revezava com a gente nos plantões de esporte também. Então, eu estava na arquibancada, vendo o jogo, né, torcendo para o Tupi, e atrás do gol, no lado do gol que aconteceu esse fato, né, o massagista tirar os gols, e atrás do banco da Aparecidense. E eu me lembro claramente que o Carmino Colombini, que foi técnico do Tupinambás essa temporada, né, nesse Campeonato Mineiro, durou poucos jogos, conversa com o massagista antes dele entrar em campo para atender o zagueiro da Aparecidense que cai do outro lado do campo. E o massagista, nesse momento, antes dele fazer esse atendimento, ele volta ao banco de reservas. Ele estava todo de azul escuro, a Aparecidense jogando de branco. Ele retorna ao banco de reservas, pega um colete branco, veste esse colete branco e vai. Aí o zagueiro da Aparecidense cai, ele vai fazer o atendimento do outro lado do gramado, do outro lado das cabines de rádio e TV do Marilene. Na volta, né? Na volta para o banco de reservas, ele vai passando ali por trás do gol da Aparecidense e fica. Ele não retorna imediatamente ao banco de reservas como ele deveria fazer. Então ele fica um pouco atrás do gol. Tem um escanteio, a bola sai pela lateral, na outra lateral ainda, e ele permanece. E a Aparecidense volta para o ataque, o Tupi contra-ataca, e aí ele vai chegando para perto. Você vai observando, quando o contra-ataque do Tupi vai encaixando, os jogadores vão trocando os passes, e a bola vai chegando a ameaçar o gol da Aparecidense, ele vai entrando na lateral da rede, e assim que o lance entra na área, ele já fica postado do lado da trave.
Tanto é que ele deixa a bolsa atrás do gol que estava defendendo a Aparecidense. E aí ele já fica durante a trave. E quando o lance é finalizado, primeiro pelo Ademilson, né, uma vez ele tira, já sem goleiro, ele tira uma segunda vez quando o Henrique finaliza essa jogada, e a bola sobe uma terceira vez para o Ademilson, mas aí o juiz já estava parando e ele sai em disparada pelo mesmo lado que ele entrou no gol, pega a bolsa, pula a placa, dá uma trupicada. O Alberto Simão, que era diretor de futebol do Tupi, não consegue alcançá-lo e ele consegue entrar no vestiário. Esse relato que eu estou te dando, até o momento dele tirar o primeiro gol, eu vi em loco. E depois fui juntando a história com as imagens. Por quê? Porque depois de ver o massagista, eu corri para a entrada principal do portão do estádio, do hall principal. Para quem não conhece o Morelênio, ele fica esse local de arquibancada onde eu estava, à esquerda, tem uma rampa para cadeirantes. Então você consegue descer uma relativa cercado por grades, né, o local. Mas antes você acessava logo o portão do hall de entrada, que obviamente por ser da imprensa, todo mundo já me conhecia, né, já estava entreaberto. Eu entrei na emoção mesmo, entrei no hall principal, e quando eu entrei no hall principal, eu percebi, não vai acontecer alguma coisa com esse massagista. E ao invés de me encaminhar para o gramado, eu dei a volta para a entrada do vestiário dos visitantes. E ainda escutei a porta fechar pelo vestiário dos visitantes, me certifiquei de que ela estava fechada, e na hora de retornar para o campo, já vinham todos os jogadores do Tupi, todos, sem exceção. Os 3 primeiros que chegaram conseguiram chutar a porta do vestiário para tentar a invasão do vestiário, e eu, no meu alto de 1,75 m, segurei goleiro reserva que tinha mais de 1,90 m, atacante com mais de 1,80 m. Eu segurei uns 3 jogadores no braço, chorando, mas chorando mesmo, pelo que tinha acontecido, de emoção, e tentando, e falando, pessoal, sai, porque tentando que não acontecesse algo de mais grave com o massagista. Porque era aquela história. A gente, mesmo emocionado, mesmo torcedor do Tupi, sabia que se o Tupi encostasse a mão, se o Tupi tivesse feito alguma coisa com ele, com o massagista, com o esquerdinha, ele perderia a razão e o Tupi seria o punido. Então, eu me lembro claramente também que o primeiro repórter que chega no local estava trabalhando, era o Ricardo Wagner, que ao mesmo tempo também pedia para os jogadores, além de reportar, né, além de falar na Rádio Globo, na época ele pedia para os jogadores saírem de lá de perto do vestiário, porque se houvesse uma invasão, provavelmente a gente estaria contando um caso muito mais sinistro aqui nessas memórias, né? Mas isso está gravado na minha mente. Eu ainda eu sempre ia para o estádio com 2 camisas, né? Ainda tirei a camisa que eu estava em cima e joguei na administração do estádio para o pessoal tomar conta para mim da minha camisa do Tupi, para poder tentar segurar a galera, todo mundo chorando. Foi um dia muito emocionante, foi muito difícil até continuar na partida e saber que isso ia se arrastar por algum tempo. Felizmente, o desfecho foi feliz, mas eu acho que, como você relatou muito bem, se o esquerdinha cai ali e sofre alguma agressão, estaria contando outro tipo de história. Porque aí entra um monte de artigo, né? E aí, como diz o outro, na frieza dos artigos, ia aparecer agressão. E aí, provavelmente, né, não é chutar, mas concluir que provavelmente o Tupi perderia uma coisa que ele teria direito por ter perdido a cabeça, o que com a sua ajuda, parabéns, então não aconteceu. E é verdade também, Wallace, que ele se escondeu num cesto de roupa? O relato dele depois que chegou a Aparecida de Goiânia foi esse mesmo, que algumas pessoas ainda conseguiram entrar no vestiário após a partida procurando por ele.
e ele estava numa das caixas. Os times viajam com caixas de metal para poder levar os equipamentos e rouparia e tal. Ele saiu numa dessas caixas para dentro do bagageiro do ônibus, e só depois que o ônibus deixou o Juiz de Fora é que eles pararam e retiraram o esquerdinho de dentro da caixa lá. Que coisa, né? O Bruno E tá aí, aqui dizendo que... Oi, Ivan, só para não me estender muito, esse jogo acabou durante quase um mês, né? Porque isso foi no dia 7 de setembro, o julgamento foi, o final foi no dia 3 de outubro, numa quinta-feira. Eu me lembro, você citou aí o Igor Rodrigues, da turma de Juiz de Fora, foi para lá. Eu sou um deles que morou no STJD durante aquela quinta-feira, fomos pela manhã ainda, e passamos o dia no tribunal lá do Rio de Janeiro. Obviamente, o pessoal fala muito de concorrência em cobertura, é muito mais uma turma de amigos que se autocomplementa, que você está ali na relação. Óbvio que cada um tem uma fonte, tem uma informação diferente, uma análise que é sob o seu prisma, mas ali na cobertura de algo quente, assim como o julgamento, a gente está ali se autocompletando, sempre conversando, aí horas e horas de corredor e de plateia, né? Então, eu me lembro muito bem da cobertura desse dia, e a gente, nessa cobertura prévia, tomou contato com o hoje presidente do Fluminense e advogado na época do Fluminense, o Mário Bittencourt, veio a Juiz de Fora, a gente foi ao Rio de Janeiro, conversamos muito com ele, tomei muito gosto sobre análises jurídicas do esporte, justamente por conversar com ele, e foi ele o cara que achou a saída para o Paulo Schmidt, né? Que era o promotor do STJD na época, né, a promotoria. Eles recorreram e pediam uma pena muito branda, que era ter a partida de novo, né? Era o artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que não determinava a eliminação da Aparecidense. Na verdade, no Código Brasileiro não tinha esse tipo de regulamentação. Depois do caso, houve a mudança do Código, e hoje já prevê, e ele vai muito no Código Disciplinar da FIFA, que foi o que pediu o Mário Bittencourt. Ele disse, aqui no Brasil nós não vamos conseguir, porque no Código Brasileiro de Justiça Esportiva a única coisa que fala é que se houver isso, tem que ter um outro jogo. Antigamente nem isso falava, que é o famoso gol que o cachorro tirou, e saudoso Toledinho também tirou um contra-ataque, matou um contra-ataque do Atlético lá no Salles Oliveira, e não ocorreu nada. Por quê? Porque a única coisa que tinha era dar bola ao chão no ponto que o elemento estranho, o corpo estranho, invadiu a partida. Já havia uma evolução nesse sentido, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva já dizia que se isso ocorresse era para ter uma nova partida, mas não era suficiente, né? O Mário termina a exposição dele no primeiro julgamento, dizendo que se a não punição da Aparecidense, a não eliminação da Aparecidense seria um atentado contra o futebol na sua terra mais fértil, que é o Brasil, e realmente tinha razão. E aí achou-se o artigo 69 do Código Disciplinar da FIFA, que determina que todos os elementos do clube que assinaram a súmula estão ligados diretamente. E se eles forem causadores de interrupção ou de anulação da partida, ou de alguma ocorrência que possa tornar a anulação da partida, esse time tem a perda de 6 pontos no campeonato de pontos corridos ou a eliminação em competições eliminatórias. E esse código da FIFA tinha mudado em junho, né, que é junho-julho, que é quando muda o código da FIFA daquele ano de 2013. Então foi por pouco, foi porque aconteceu em setembro de 2013 que o Tupi se classificou, né, passou do mata-mata e seguiu rumo ao acesso da Série D para a Série C em 2013 novamente. É verdade. E essa mobilização, você também se lembra, foi importante também, você citou aí os amigos da imprensa, que a gente convive, e são todos amigos, por conta também de pessoas de Juiz de Fora que estavam em veículos nacionais. Foi o caso do Dudu Monsanto, que estava na SPN na época, o caso do Ailton Nasser, que estava na Record News. Então, houve esse movimento, esse envolvimento, como a gente comentou num trechinho com a Roberta, é claro que isso chega no julgamento, né? Pode ser que na época não tinha essa força toda de redes sociais, como hoje tem, mas com certeza não é o mesmo julgamento, né, de um caso qualquer, né?
aquela imagem rodando o mundo, e o pessoal, no primeiro momento, até ria, falou, que engraçado, né? E o pessoal do Tupi e a gente aqui, engraçado o quê? Né? Porque bom dia para quem? Porque para o Tupi aquilo lá não tinha graça nenhuma. E a gente sempre lembra, eu até sou repetitivo nessa, que no Esporte Espetacular, o jogo foi no sábado, né? Eu acredito que foi no sábado. No domingo seguinte, a Glenda Kozlovski, num dos primeiros registros do Esporte Espetacular, passou esse lance, claro que foi a TV que, na época, a Panorama mandou para lá a imagem, e ela deu uma risadinha, foi não ri, gente, e falou, infelizmente, né, o Tupi vai perder esses pontos. Eu falei, não fala isso não, Glenda, vai ter um julgamento. Mas aí no Fantástico, o Tadeu Schmidt já corrigiu, já falando não tem graça nenhuma e tal, o jogo vai para o STJD. É verdade, salvou a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Bruno está lembrando que acompanhou o jogo pela narração do Marcos Moreno e lembra daquele fato da revolta geral. O Gedaí está falando como nós, né, que a sorte do massagista foi não ter um corredor para ele dar um tiro, né? É uma curiosidade, né? O Gedaí lembrou, ele era corredor de rua mesmo, treinava e corria o esquerdinho, o massagista. Foi por isso que ele conseguiu dar desse tiro sem cair. Já o Alberto Simão não corria muita coisa. Fala em tiro não, gente. E tem a história do Clóvis também no julgamento, que a gente se lembra que ele levantou, foi embora, antes do resultado. Isso, sossega, Clóvis, relaxa. O pior já passou. Agora já está no julgamento. O Clóvis levantou, foi embora, ficou todo mundo, o que houve? Queimou, como é que é? Queimou as mufas lá e foi embora. Saiu do grupo. Depois voltou. Literalmente saiu do... O professor Anderson, que estão no grupo, o professor está dizendo que se o Marcelão entrou, agora a live vai ficar pesada. Mas se o Marcelão está aqui, Wallace, eu detesto falar da vida dos outros, mas a gente conclui que ele já lavou a louça do almoço. Você fala mal dos outros, hein, Wallace? Pela madrugada. Raça ruim esse pessoal que faz live, isso tá doido. Vamos voltar para o nosso toque de bola, para as costurinhas. O que você pode destacar aí nessa reta final? O massagista, claro que acabaria tomando as atenções, mas vamos falar um pouquinho do que está em cartaz nessa vitrine espetacular que é o nosso toque de bola, Wallace. Você já destacou a palavra do Sidmar, né, do acesso do Atlético. Mandar um abraço para o Cicinho, o Cícero Júnior está aqui na live, que é o técnico do Atlético. Parabéns pelo acesso, continue com o trabalho, que seja no Atlético ou em outra equipe. É um cara dessa nova geração de treinadores de Minas Gerais que merece o espaço e respeito. Tomara que ele tenha um grande destino em 2021, também que seja permanecendo no Atlético, ou seja, em outra equipe. Um cara que acolheu um ídolo do Tupi e também que está marcado na história do Tupinambás, o Ademilson. A gente conversou com ele daqui a pouco no ar também, no toque de bola, essa visão do Ademilson sobre o acesso do Atlético. O que já está no ar no toque de bola é na rádio, né, nas ondas do toque, que é a análise do Guiba, né, falando em Tupinambás, sobre a primeira fase. Você já disse aí que ele comentou sobre reforços e tal, e eu já tenho quentinhas sobre isso. Por enquanto, não chegam reforços ao Poço Rico. O Cláudio Dias acabou de me confidenciar aqui em mensagens pelo WhatsApp que preferiu valorizar o grupo e ir com esse elenco já para essa primeira partida aí no próximo domingo, às 4 da tarde, que o Toque de Bola vai acompanhar para você entre Baeta e a Aparecidense, nessa ida do mata-mata entre os dois, valendo pela 16avos de final, né? Não é as oitavas de final ainda, não. Gente, não vale acesso, mas vale a sequência na Série D para poder ir buscar o acesso daqui a 2 mata-matas. O Cláudio disse que o elenco conquistou essa classificação por ele mesmo e que, por enquanto, vai valorizar os jogadores, mas a possibilidade de reforço ainda continua aberta, seja para o segundo jogo, seja para a sequência da Série D. É muito difícil agora por conta de o jogador ter que vir e chegar para jogar, né, Ivan? Porque não dá para poder esperar alguém entrar em forma, condicionar e tal. Tem que ser um cara de exceção, um cara que vai garantir gols, que vai garantir a zaga ali, sei lá. Porque o Baeta já está azeitadinho, acertado,
e com os jogadores em forma, né? Lembrar que você falou da Série Z, né? O pessoal da Série Z aí, que a gente participou da eleição, conseguimos emplacar o Fabinho, né? Fabinho Alves, que é o artilheiro do Tupinambás, cara que merece também. O Arthur Conceição podia estar nisso aí, o Adriano Silva, lateral esquerdo, mas eu vou deixar eles com quem eles elegeram mesmo. O Marcelão falou que lavou a louça, claro, tudo lavado, né? Senão não é liberado. Informação. Da live. E está mandando parabéns ao Atlético, dizendo que é um belo trabalho liderado pelo Fábio ao longo dos últimos anos. E o que mais destaca é bem isso, né, Wallace? Que hoje no futebol não tem como, né? É claro que não é que vá dar certo, mas como diria João Saldanha, se você ajudar a sorte, a chance de ter sorte é maior, né? Então tem muita gente destacando esse trabalho do Fábio lá na São João del Rei, que com a não subida, vamos chamar assim, do Nacional, passa a ser a cidade mais próxima nossa entre os 4 que estavam brigando para subir, né? Exatamente. Para você que quer estar curioso um pouquinho sobre esse bastidor também, de como é que foi subir e a estrutura e o que foi ter que ser feito nos bastidores, o Ademilson, daqui a pouco a gente bota no ar, o Ademilson conta um pouquinho para a gente sobre isso também. Lembrar, destacar, Ivan, que esse mata-mata entre Baeta e Aparecidense inicia nesse domingo e joga no próximo domingo. E se o Baeta passar, tem questão aí, né? Porque ontem o Comitê de Covid-19 de Juiz de Fora decidiu que a cidade, a partir da próxima segunda-feira, volta para a onda vermelha. E aí, a princípio, tem interpretações na prefeitura, nos bastidores aí, de que, como volta para a onda vermelha, nada que é essencial e tudo que é evento está proibido. Ou seja, nada que é essencial pode abrir e tudo que é evento não pode acontecer. Ou seja, mesmo os jogos do Baeta no estádio municipal. Há uma outra interpretação também de que, por o Tupinambás ser uma equipe profissional de futebol, estar testando seus jogadores 2 vezes por semana na primeira fase e agora pelo menos uma vez por semana, todo o elenco, todo mundo. Aliás, mandar um abraço para o vovô 18 aí, o avô do Arthur e a galera do departamento médico do Tupinambás pelo gerenciamento do novo coronavírus, da questão da Covid-19. É um dos melhores times do Brasil, não falo nem da Série D, não, é do Brasil mesmo, Série A incluído. O Baeta teve pouquíssimos casos agora nessa Série D, conseguiu conscientizar os atletas e realmente não sofre desfalques por Covid-19 há um bom tempo, né? Teve no iniciozinho lá da Série D tal, mas de resto não tem problemas. Então, por estar testando muito, o Baeta possa ser liberado para realizar suas partidas também no estádio municipal, já que, como grupo todo testado e ninguém dando positivo, não coloca ninguém em risco. Ainda vamos ter essa, digamos, discussão, mas é coisa para daqui a 15 dias, porque tem esse primeiro mata para passar aqui, esse primeiro jogo no Juiz de Fora, que já está liberado, né? Já que só volta para a onda vermelha na próxima segunda-feira, no domingo está liberado acontecer esse jogo entre Baeta e Aparecidense. No outro domingo é lá em Aparecida de Goiânia, e aí, caso se classifique, o Tupi provavelmente jogaria em Juiz de Fora no outro final de semana ainda, no final de semana do dia 19 e 20 de dezembro. Então aí essa questão vai ficar um pouquinho mais para frente. Confirma só, por favor, rapidamente, Wallace, por gentileza, a questão do regulamento. O Aparecidense, por ter sido o primeiro da chave dele, tinha o direito de fazer o jogo segundo em casa, a não ser que ele optasse por fazer o primeiro jogo, né? Ele tinha essa opção. Em relação a saldo de gols, questão de gol fora, depois que mudou a Copa do Brasil, a gente baratinou tudo. A gente não sabe o que vale como gol fora a mais ou não. Eles mexeram na Copa do Brasil depois de não sei quantos anos. Agora, toda a competição a gente fica em dúvida. E na Série D, como é que é essa questão do gol? É verdade. A única vantagem da Aparecidense era escolher onde seria o seu jogo em casa. Porque, de resto, é o que vale em campo. Ou seja, não tem gol na casa do adversário que vale 2. Se empatar os 2 jogos, vai para os pênaltis. A Aparecidense não tem vantagem por ter melhor campanha do que o Tupinambás, até porque são grupos diferentes, né? Acho que esse regulamento é um pouco mais justo até. A gente pode discutir se numa Copa, por exemplo, na Copa do Brasil, isso poderia ser alterado, fazer igual a Libertadores Sul-Americana, que conta o gol fora, conta dobrado, mas
realmente o regulamento da Série D não prevê isso. Ou seja, se o Tupinambás ganhar de 1-0 aqui e a Aparecidense ganhar em casa de 1-0, ou vice-versa, se a Aparecidense ganhar de 1-0 aqui e o Tupinambás ganhar de 2-1 lá, vai para os pênaltis. Não tem essa vantagem de ter marcado gol fora de casa. Ou seja, vale saldo de gols e depois disputa de pênaltis. Não tem nenhuma vantagem por ter sido primeira colocada ou gol fora de casa nesse confronto aí. E todos os confrontos, na verdade, a partir da segunda fase. Aí, vamos supor, cenário melhor, o Guaeta avança. Aí ele vai para a terceira fase, que é um mata-mata. Essa aí é a oitava de final já. Essa já tem fase é que tem o mata-mata do acesso, não é isso? Então ele tem pelo menos mais 2 adversários até chegar numa quarta fase, que seria o mata-mata do acesso. Isso. O mata-mata do acesso só ocorre em 2021. Né? As oitavas de final estão programadas para o final de semana do dia 19, 20 e 26 e 27 de dezembro. E aí, as quartas de final, que seria o mata-mata que leva da Série D para a Série C, seria no dia 2 e 3 e 9 e 10 de janeiro já. Mas antes, tem que passar da Aparecidense. E aí teria essa questão que eu falei, de procurar uma nova casa, caso o Juiz de Fora permaneça a interpretação de que nada não essencial pode ocorrer na cidade por conta da Covid-19. É algo que a gente vai trabalhar nessas próximas semanas, aproveitar e citar aqui clubes esportivos, academias e outras atividades só podem abrir na onda amarela, ou seja, quem está aberto até domingo provavelmente vai ter que fechar na segunda-feira, quando retorna para a onda vermelha. Mas isso a gente está procurando mais informações com a Prefeitura de Juiz de Fora ao longo do final de semana. A gente vai informando no Toque de Bola, você fica ligado na gente que fica sabendo de tudo. Tá ótimo, Wallace. Valeu, bom demais. Um abraço para vocês e uma boa sorte para o Baeta no próximo domingo. Já fazer um resultado tranquilizador. O Guiba quer melhorar dentro de casa. Nada melhor que melhorar dentro de casa agora nessa fase que os resultados em Juiz de Fora são importantíssimos. Um abraço e fiquem ligados no Toque de Bola. Esse final de semana tem muita coisa quente acontecendo. Tem sim, com certeza. Então, a gente, para fechar, a gente quer, claro, registrar. Primeiro, agradecer a todo mundo que está participando. A repercussão dessa live tem sido espetacular, não só no momento que a gente faz, na live mesmo, vamos chamar, no ao vivo, mas quando a gente compartilha depois, no Instagram, no Face, no YouTube, a repercussão tem sido muito boa. A gente tem tido acesso, não só os acessos, que são importantes para a gente, mas o contato, a retribuição, o carinho, e realmente, sem qualquer demagogia, sem qualquer jogação, nem existe essa palavra de confete, não há outro veículo em Juiz de Fora que tenha tanto conteúdo e de forma tão dinâmica como o portal e as redes sociais do Toque de Bola. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho, com a coordenação da Mônica Valentim, com os repórteres, jornalistas, gente boa demais, apuração, tudo para você de primeira, o Wallace Matos, Roberto Oliveira, o Eduardo Antunes na técnica, o Daniel no suporte, o Daniel na pesquisa do site, no envio das informações por e-mail, o Ezequiel na parte do aplicativo. Então, a gente só quer reforçar esse agradecimento. O Bruno está dizendo que foi a primeira vez dele ao vivo, então não quero saber, Bruno. Além da companhia lá na CBN, queremos você aqui também. Toda sexta, meio-dia, se tiver que almoçar, pode almoçar assistindo, não vamos falar nada, não vamos falar assunto desagradável para não atrapalhar, né? Porque dizem que não pode falar isso durante a refeição, a gente vai respeitar. A gente está encerrando por agora, agradecendo a Santa Casa de Juiz de Fora, parceirão, parceiraço, agradecendo ao Plask, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, Projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens, e tem muita novidade chegando. Você está vendo, semana passada a gente teve um estúdio, hoje a gente teve uma situação também, nós estamos só aperfeiçoando. Se tem gente que está caminhando para trás, nós vamos seguir adiante, porque a gente acredita na tradição e na escola que nos deixou como legados o Mário Helênio Leri Santos, bacharel também nos esportes. Vale muito mais para nós o rio que está passando aqui em frente,
embora a gente não vá virar as costas para o mundo, mas se a gente cuidar desse rio, vai ser melhor para a gente cultivar coisa muito boa. Tá legal? Olha, tem crônica também no Toque de Bola. Tem crônica, acessa lá. O que se passou na cabeça do Rogério Ceni? Já viu essa crônica? Tá lá no Toque de Bola. Já reparou que o Rogério Ceni fala sozinho? Pergunta, responde ele mesmo. Já reparou que ele olha para o chão? Será que as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução? O que tem a ver Ana Júlia, Léo Jaime, Zé Cabaleiro, Fagner com Rogério Ceni? Nada? Talvez tenha. Leia lá na crônica do Toque de Bola. Bom demais a sua companhia. A gente segue nos bastidores do Toque de Bola, agradecendo a todos vocês. Marcelão, Itaciana, Bruno. E divulga o Toque de Bola. Divulga o Toque de Bola. Tem gente que fala, Juiz de Fora não tem nada. Não tem nada porque você não acompanha. Porque eu te garanto que no Toque de Bola tem notícia pra caramba. O que não sai é por falta de tempo ou por falta de espaço. Valeu? Ótimo final de semana. Obrigadão mesmo. A gente está por aí. E esse vídeo será compartilhado para todos os nossos veículos. Um abração. Valeu!